Olá, sejam bem-vindos ao Lipscast. Sou a doutora Natália Quevedo e hoje eu tenho a honra de ter uma participante com nós para dar uma entrevista, falar um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa, né, o que ela está fazendo ali em relação à parte acadêmica e profissional também. A professora Letícia, que estamos sempre ali nos vendo nos corredores também. A professora Letícia ela está no programa de gestão do conhecimento, mas nós queremos trazer também a questão da promoção da saúde envolvida nisso, conseguir levar um pouco mais dessas informações e também conseguindo levar algo que uma pessoa nos pediu. Eu não me lembro o nome desse aluno, uma aluna que enviou para nós no Instagram, falando, fale um pouco sobre a questão do autismo relacionada à promoção da saúde. Então, prontamente, nós estamos atendendo aqui esse pedido de um ouvinte nosso, de um aluno da graduação aqui da Unicesumar, e aí nós pensamos, vamos trazer a professora Letícia para falar sobre isso. Professora Letícia, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Natália, pelo espaço, pela oportunidade, né? A gente sabe que o tema do espectro do autismo, desde o diagnóstico ao manejo, né? Clínico, terapêutico, educacional, ele sempre vai exigir muitas reflexões. E aí vem, né? Os meus dois pezinhos com muita vontade no campo da inclusão. Eu sou licenciada em Educação Especial, uma formação ofertada pela Federal de Santa Maria, então eu venho lá do Rio Grande do Sul. Tenho mestrado e doutorado na linha de Educação. O doutorado já foi uma experiência de ser numa especialidade de Psicologia da Educação, então também já traz um olhar mais aprofundado ainda sobre uma perspectiva biopsicossocial, né? Não vai dar tempo da gente falar provavelmente sobre tudo, mas Sim. Fica aqui, né, um entendimento de que estamos falando e vamos falar sobre uma perspectiva muito mais de pertencimento, né? Será que esse estudante que está hoje para o espectro do autismo, em todas as etapas educacionais, ele se sente pertencente a esse campo, né, a esse lugar? Exato. E a vivência e a experiência como neuropsicopedagoga também acaba levando a gente a estar muito atento ao que vem ocorrendo nos últimos anos, né? Que estratégias são orientadas pela gestão escolar, pelo Ministério da Educação, pelas leis, né? Nós temos aí uma mudança, nós ficamos de 2008 a 2015 praticamente com a mesma lei sendo a que gerenciava e orientava os professores a como fazer o processo de inclusão. E em 2015, a gente tem a Lei da Pessoa com Deficiência, que nos traz outras demandas e que vai abarcar a neurodivergência, né? Como um espaço de reflexão e como um conceito que precisa ser muito bem entendido no nosso cenário. Com certeza. Lê, carinhosamente te chamo de Lê, né? Claro. Sempre. Eu queria que você pudesse definir um pouco sobre essa questão para nós entender, porque hoje em dia o fato de termos muito a questão de rede social e muito conhecimento espalhado, hoje o diagnóstico ele tem sido realizado por muitas pessoas. Sim. E de forma assim, ele é autista. Então nós temos muito essa questão, olhou alguma característica da criancinha, certeza que é autista. Mas o que realmente é então o espectro autista? O espectro do autismo, ele reporta uma questão de alteração no perfil de comunicação. Primeiro grande ponto, né? Então, a gente fala da comunicação numa estrutura global, desde a perspectiva do olhar da criança, do tempo de atenção que essa criança vai dar, do entendimento que a conversa está sendo com ela, então, de um olhar fixo, atencional, responsivo, a questões que vão envolver o sensorial, a propriocepção e as demandas, desde a alimentação, a regulação com roupas, com marcha, né? Com caminhar. E, por fim, a gente vai adentrar na questão de perfil de desenvolvimento cognitivo, né? Não estamos falando de déficit, jamais, né? O que nós falamos muitas vezes é sobre a necessidade de todo mundo compreender que o perfil de pensamento, de raciocínio, de organização mental dessa criança e desse adolescente não vai seguir uma estrutura lógica comum. E aí começam as grandes questões, né? Nós temos normalmente indícios ou sinalizadores e temos profissionais, poucos ainda habilitados, a serem capacitados em fazer um diagnóstico precoce.
Sim. Então, quando eu me formei, há um tempinho atrás, assim, a gente sempre falava, antes dos 7 anos, jamais se fecha um diagnóstico. Então, no meu período de formação, antes dos 7 anos, ninguém falava. Até porque 7 anos era o marco etário para adentrar no ensino fundamental. Então, esperava-se a criança passar pela primeira e segunda infância para depois ter um olhar. Hoje, nós temos uma demanda, né, muito intensa da prevenção e promoção. E aí, quando entra em prevenção e promoção, a gente fala de acelerar esse olhar, né? De pegar sinais do primeiro ano da criança. Então, a gente tem hoje, sim, profissionais habilitados, inclusive a partir dos 6 meses de idade. Olha, que interessante. A já poderem dar sinais. São profissionais, principalmente da área da psiquiatria infantil, e que tem uma habilitação muito direcionada e específica. Então, qualquer profissional? Também não. O que a gente tem mais orientado os pais hoje é a parte da psiquiatria, da neuropediatria, e normalmente percorre uma avaliação neuropsicológica, que são as testagens comuns que a gente conhece sobre coeficiente intelectual, processamento, velocidade de processamento, habilidades cognitivas, tempo atencional e demanda atencional. Então, no cenário geral, é isso, né? Eu puxo lá para trás, né, dos 7 anos, porque é gostoso da gente verificar e prazeroso de ver o quanto se especializou num olhar muito mais atento. Né? Tão atento que aí a gente entra pro modismo. Deu uma caminhadinha na ponta do pé, tá para o espectro. Tem um atraso de linguagem, tá já com seus 2 anos, não completa a frase. Tá para autismo. Eu chamo a criança e ela não olha para mim. É o espectro, né? Quando, na verdade, a gente tem uma outra influência que destoa e também percorre uma mudança do comportamento na infância, que se chama tela. Sim. Então, a gente tem em alguns estados hoje no Brasil já um comportamento de profissionais que quando você liga marcando uma consulta, é perguntado qual é a queixa. E aí você comunica, a escola está declarando que há uma possibilidade de autismo ou até outras demandas como TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A equipe orienta que essa criança só seja levada para uma avaliação depois de ficar 1 mês sem tela. Por uma perspectiva de entender que altera o comportamento. No Paraná, a gente não vê tanto essa postura, né? A gente entende, e a maioria dos profissionais compreendem que existe um uso de tela, o tempo de uso, e isso fica anotado. Mas a gente precisa abrir, né, mais uma vez, um sinal falando em promoção da saúde, infância e desenvolvimento, é obrigatório, pontual quanto o tempo de celular, o tempo de televisão, o tempo de aplicativos que tiram da criança uma atenção ser humano, e que promove para ela uma interação muito mais mobile, né? E aí a gente precisa estar muito atento no que isso significa de efeito. E uma segunda grande variável que a gente tem aí foi a pandemia. Nossa, é verdade. O isolamento, muita criança que nasceu no decorrer da pandemia ou que foi isolada no percurso do ensino emergencial remoto, dessa demanda e que hoje traz suas dificuldades mais explícitas. E aí começa a confusão. Eu acredito que daí os profissionais, eles ficam ainda também tendo essa confusão, porque como diagnosticar tendo essas demandas agora, na questão, como você está pontuando para nós, fica mais difícil. Até porque muitas famílias, sobre um temor de tudo que foi, né, e sobre toda a intenção de proteger, acabaram atardando o acesso à educação infantil dos seus filhos. Então, é comum hoje você adentrar numa escola, educação infantil, e saber que a criança está indo pela primeira vez aos 4 anos de idade. Que era algo que a gente já não tinha também mapeado no campo da educação. E aí a gente tem que entender que isso vai ter um efeito, que essa criança não vai ter o comportamento da mesma criança que entrou na educação infantil com 4, 5 meses, que pode ter passado pelo isolamento, mas que retornou tendo ali uma experiência, né? Pode não ter uma memória funcional, aplicada, clara, registrada, mas ela teve a experiência de não estar só sobre a tutela dos pais, ou de não ser só tutelado pela mãe sobre o seu perfil educacional. Então, isso também precisa adentrar. A crítica maior que a gente pode fazer hoje, né, sobre essa intenção de tudo ser ou estar para o espectro, é a falta de recordar como foi
essa vinculação da criança com o espaço escolar, porque normalmente a queixa vem do espaço escolar. É muito difícil os pais perceberem. E teria como perceber? A não ser que seja um perfil de família que já existiam crianças antes e que os tutores estão muito atentos em observar que há um comportamento. Sim. Porque pode ser uma criança que passa por um perfil de tipo, ela é muito boazinha. Ela não chora para comer, ela não chora para trocar fralda. Ela não se irrita, ela acorda, ela fica no berço. Né? Eu dou banho, mas ela não interage muito comigo. Mas é porque ela é muito quietinha. Então, a gente começa a entrar dentro de umas situações que precisa ter a experiência de ter tido outros filhos, muitas vezes, ou ter um convívio muito grande com crianças para poder notar. Mas quando você gera o seu, né? Acaba que muitas vezes algumas coisas vão passando, porque você vai entendendo que pode ser do perfil da criança. É muito comum na clínica a gente ouvir essa resposta dos pais: nossa, eu só estou percebendo agora porque ele entrou para a escola. E eu comecei a ouvir a narrativa de outras mães, outros pais, sobre o desenvolvimento dos seus filhos. E aí eu comecei a perceber que meu filho não fazia. Então eu levei para o pediatra essa queixa. Aí o pediatra começou a explorar um pouco mais, aí pediu para procurar um neuro, aí o neurologista na anamnese começou a verificar que haviam indícios mesmo. Então, um grande ponto que vem é a necessidade do campo social. E ali, principalmente, então, nessa questão, os professores que vão estar envolvidos, principalmente, né, professoras, pedagogas, que elas que vão estar observando, porque elas estão ali durante o dia com aquela criança, então elas conseguem chegar e ver coisas que os pais não vão estar vendo no seu dia a dia. Mas, então, o preparo dessas pedagogas frente a isso também. Porque é essencial, acredito que deve ser o profissional que vai estar mais próximo dessa criança, é a pedagoga. E como está sendo esse preparo para elas conseguirem ter esse diagnóstico? Não elas vão ter o diagnóstico, né? Mas conseguir perceber. O profissional da educação, ele tem o papel de sinalizar. Mãe, pai, estamos observando que tem muita dificuldade, que tem uma rigidez, uma seletividade alimentar. Porque, por vezes, a família vai entrando no ritmo da criança. E é na escola, com as regras, o tempo de espera, o tempo das coisas, que se começa a notar que a criança vai ter muita dificuldade para lidar com uma rotina. Então, chega na hora da alimentação, a escola oferece bolacha, leite e maçã. E a criança é capaz de passar 6 horas na escola sem ingerir absolutamente nada. Por quê? Porque a maçã a mãe sempre ofertou de uma determinada maneira. Aí era do comportamento dele. Não, é da seletividade. Eu ensinei ele assim, né? Isso. E acaba virando um sinal, que daí a criança também... Essa mãe não percebeu que ela ofertava outras coisas e essa criança refutava, porque já estava tão envolvida na rotina que estava tudo bem. Então, os profissionais da educação, eles acabam sendo, sim, aqueles que vão dar o sinal. Tipo, mãe, não está tudo bem, né? Principalmente aquelas professoras com seus... Que a gente fala muito e julga, né? Ai, tem 20 anos, nossa. Não, ela é excelente. Tanto é que a gente tem... É comum a gente ver na rede pública e privada esses profissionais com tantos anos de experiência nos anos de alfabetização. Porque elas conseguem perceber tudo muito mais rápido, né? É uma vivência em sala de aula. Então, ela precisa estar lá, mas ela precisa estar em contínua formação. Qual é a maior falha que a gente comete hoje? A gente leva uma lista de informação para os professores, né? Então, aí começa, atraso de linguagem, dificuldade de comunicação, perfil social baixo, baixa tolerância, não lida com frustração, rigidez, controle inibitório alterado. Percebe? Aí essa professora começa a olhar para tudo isso e fala: não me formei para isso. E realmente, ela não se formou para entender de absolutamente tudo. Ela se formou para entender do mecanismo de aprendizagem. Então, se dá para deixar uma dica, a gente deixa uma dica. Todo aquele profissional que for da área da saúde, principalmente do campo, fonoaudiologia, físio, TO, né? Que está lá, da psicologia, que está lá se propondo a dar uma formação, antes de mais nada. Lembre-se o que é a aprendizagem. Porque quando você vai dar formação para os professores, você tem que explicar sobre o processo de aprender. E não sobre demandas de propriocepção, de um campo sensorial responsivo, do sistema nervoso central. Porque o professor não vai dar conta de
Nossa, que legal. Ah, vou estudar sobre isso, né? Até ter um conhecimento, ok, mas não é o que é o principal para ele. Então, muitas vezes o que eu noto é que a gente está sobrecarregando o professor com uma quantidade de informação que não se aplica à sala de aula. Não vai ser útil. Não vai ser útil. E aí o que a gente precisa fazer é voltar e pensar o que é aprendizagem, né? Vamos lá, essa área, físio. O que é aprender na físio? Movimento. Quais são os estágios ali, né? Em cada etapa, com a idade, como que ele tem que estar. É isso. Perfeito. Aí eu vou falar sobre isso, eu vou chamar a atenção da professora. Olha, quando seu aluno tiver 8 anos, sim, ele tem que saber fazer isso. Se ele estiver no estágio disso aqui, então é um sinal de que está em um atraso, é um alerta. Se com 8 anos ele não tiver controle de bola, controle de força, controle de pinça, se ele não conseguir fazer o fechamento dos dedos para conter o lápis, é um baita alerta. Então, isso é uma informação prática para o professor. Sim. Aí ele consegue lembrar, olha, a Natália me deu um curso, nossa, verdade, ela falava disso, ó, o fulano não consegue. Ele vai para a orientação educacional, vai para a pedagoga da escola e troca informações. Mas a gente não tem feito isso, a gente tem entrado na escola como um território de tudo que é área. E que o professor ele tem que entender de neuroaprendizagem, neurociência, sistema nervoso central, sistema respiratório, tudo. Tudo. E tem que ser, né? O professor ali, ele tem que cuidar de tudo que está assim em volta, com todas as demandas que ele tem, ainda mais se a gente pegar ali colégios municipais de vulnerabilidade ainda, de alta vulnerabilidade, os pais envolvidos, porque dele tem que ser terapeuta, psicólogo dos pais, e envolve conselheiro familiar. Exato, e 30 alunos dentro de uma sala de aula. Isso. Porque muitas vezes essa é a realidade. Exato. E aí, por se isso ele só tiver uma turma, porque se ele tiver dois turnos, daí ele já tem 60 alunos. Exato. Então, eu troco muito mensagem com uma amiga que é do campo da educação básica, ela atua como profissional de alfabetização, e ela fala assim, ela me chama de Lele. Lele, hoje eu tive uma capacitação, nossa, eu saí de lá, eu nem sabia o que fazer com aquela informação. Ou hoje a gente recebeu uma demanda que tem que fazer assim, 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 e eu olho para minha turma e eu vejo que eles fazem de outra maneira. Então eu tenho que parar tudo que eu fiz até aqui e restabelecer um protocolo novo. E a gente vai esquecendo que esse profissional ele vai se esgotando. Totalmente. Né? Por quê? Porque ele tem que ser muito bom em alfabetizar num tempo recorde, né? Porque a gente está cobrando hoje da escola que o aluno no primeiro ano saia lendo e escrevendo, se possível já da educação infantil. Aí a gente vai para a área da praxia, para a área de desenvolvimento motor, para a área de reconhecimento de estrutural ósseo muscular. A gente sabe que uma criança de 5 anos ainda não está pronta para isso. É forçar uma estrutura que ainda não está pronta. Só que aí a gente usa do discurso científico para falar que esse professor precisaria estar dando conta de fazer a criança estar fazendo algo que o corpo dela ainda não está pronto. E ninguém discute isso. Daí a gente vai sobrecarregando numa visualização que é o professor que não é competente. Aí, queixas atuais. Preciso do professor de apoio. Por que um professor regente sente a necessidade de ter sempre o professor de apoio? Que é da lei, que é da Constituição, que é uma autorização, que é permitido, né? Então, ele recebe o aviso que vou falar Pedrinho, que eu sempre uso esse exemplo, né, na sala. O Pedrinho está para espectro. Era isso, prof, vamos lá. O Pedrinho não pode mais entrar nessa sala sem professor de apoio. Porque o Pedrinho se desorganiza, o Pedrinho se desregula, o Pedrinho isso, o Pedrinho aquilo. Mas ninguém sentou com essa professora, ninguém pensou que se colocar um elástico no pé da classe, da carteira, e dar permissão para ele poder gastar um pouco dessa intenção de ansiedade, isso pode melhorar. Ninguém explicou para ela que se tiver uma bola de pilates lá no final da sala e as crianças começarem a ter muita dificuldade atencional e forem até lá, não pular, jogar, sentar e gastar no tempo ali, né? Porque a gente tem essa concepção de que tudo tem que ser focado no atencional daquele momento para já. Então, até o ritmo que a escola está sendo obrigada a assumir vai fazendo que a gente construa um entendimento que toda criança que está no espectro não é bem-vinda naquele lugar.
Ele já começa a se destacar de alguma forma devido a isso. Ele teve um diagnóstico que já destacou. Então, vai vir diretora, coordenador, professor, já vai ser um tratamento diferente, vai ser tudo diferente. Não que não tenha necessidade, mas como você falou, até fazer essa questão de você integrar ele, você já não está totalmente integrando, porque já tem uma pessoa só do lado dele. Há necessidade? Fala, nossa, Natália, mas uma pedagoga sabe dessa realidade, de como é, ok? Mas, assim, teria que ter outros meios, formas diferentes. A gente tem estudos dentro do mestrado, da linha de educação, já foram 4 anos, quatro orientandos, né, que trabalharam muito com a questão de comunicação, de como esses professores se veem e se reconhecem. A princípio, a gente fazia muito em cima do educador especial, porque já eram professores, pesquisadores que investigaram professores da rede estadual. Então, na rede do estado era comum ter a sala de atendimento, a sala de recursos ou a sala de UAE, o atendimento educacional especializado. E aí a gente falava, tá, como é compartilhado? Aí você começa a ver, o educador especial, ele atua 20 horas numa escola, 20 horas outra escola, 20 horas outra escola. Nossa. Né? Quebrado. Então, ele vai 3 vezes na semana na escola tal, depois 2 vezes de manhã e 1 vez de tarde na outra, para fechar a agenda dele, o horário, a demanda que ele tem dos concursos e tudo mais. Mas o professor regente do Pedrinho nunca conseguiu sentar com o educador especial que atendia o Pedrinho na sala. E não sabia quais eram as atividades complementares que estavam sendo propostas. Então, o que a gente tem de maior dificuldade hoje é de reconhecer uma rede funcional. E é isso que acaba acontecendo. Eu sou destacado para ser o professor de apoio. Eu vou para uma sala de aula lá do 2º ano. A regente é a Natália. Estou eu lá, a Letícia, professora de apoio. A Natália tem a hora atividade dela, que não coincide com a minha, porque senão as duas saem da sala de aula. E o Pedrinho fica com uma professora que faz atividades complementares para dar a hora atividade do professor. Beleza. Então, a gente já não tem a hora atividade para discutir e sentar. E eu trabalho de tarde numa escola e de manhã em outra. E você também. Então, quando que a gente se vê para discutir o comunicação. Zero comunicação. E aí? Mas aí a gente vê que a questão de gestão estrutural da educação, da forma que tem sido lidado hoje, tem sido um problema? Tem. Porque a sensação que fica para quem está ativo na causa da inclusão é que alguém em algum momento vai resolver, ou os professores vão dar conta. Né? Normalmente é isso. A ponta ela vai dar conta. Vai. Quem está lá no final, ele vai conseguir. Né? Ele vai conseguir lidar com isso. Como ele lida com isso e com que qualidade ele lida com isso. E as consequências para ele, a gente não importa. Então, a gente até pensou numa terceira pesquisa, a gente até comentou, vamos criar pelo Drive, nuvem, vamos usar os documentos. Mas é assim, é um preenchimento. E é a percepção. Aí a professora regente abria o que a educadora especial escrevia e falava, não concordo. Porque tinham palavras lá que para ela não eram funcionais, mas elas nunca conseguiram sentar juntas e trocar informação, até pelo fato de que a educadora especial atendia individualmente e a professora regente via ele numa sala junto com os seus outros 29 colegas. Então, nada disso tem espaço de discussão. Os casos de escolas que promovem de uma maneira qualitativa e com qualidade a inclusão são escolas em que a gente vê esse pertencimento não só do estudante nesse espaço, mas dos próprios professores, porque eles cumprem a sua agenda de horas numa única escola, num único espaço e com um único grupo de colaboradores. Então, todo mundo se conhece. E engraçado, Lê, que hoje até o professor que está só em uma escola ainda está tendo muitos professores se afastando, né? Acredito que é um N muito grande de professores já atestados e que daí acaba sobrecarregando. Então, eles até tiram a questão da hora-atividade dos professores para conseguir cumprir essa demanda. E eu fiquei sabendo esse tempo atrás que até um concurso que abriu assim, recentemente que não teve procura, que não conseguiram colocar professores, porque acredito que a fama que está ficando, né, dessas demandas muito altas que tem acontecido, não estão conseguindo mais suprir. As estratégias de prover, por exemplo, professor de apoio. Quem é ele? Que formação ele tem? Né? Eu sempre brinco assim, do que ele vive, o que ele come, né? Como ele sobrevive. Ele é uma pessoa também, né? Tem uma pessoa, mas nem sempre é um licenciado.
assim, por vezes é alguém que foi contratado como estagiário. Uhum. E aí pode ser um aluno que esteja num curso de licenciatura ou pode ser um aluno de psicologia, porque hoje a gente entende que dependendo do nível de suporte da criança que está para o espectro, ela precisa que seja alguém da área da psicologia. Mas um profissional é uma variável. Um acadêmico de primeiro ano é outra variável. Então, a crítica começa a ser construída que tipo de resolução é essa que a gente vai passando, né, sem entender? Que esse profissional ele não tem experiência. Né? Quem já vivenciou uma criança que está para o espectro do autismo, nível de suporte 2, não verbal, tendo uma crise de desregulação, porque o som da escola está muito alto, porque foi exigido um comportamento que ele não estava dando conta naquele momento, ele precisava sair da sala e foi obrigado a ficar, vai considerar que é uma criança de alto nível violento. Uhum. Porque ele pode se autolesionar. Uhum. Ele pode ter ações contra si, né? De ir contra uma parede, de se morder, ou de puxar cabelo, de puxar brinco, de agredir o outro, de morder o outro. E aí fica, não é uma criança que tem que estar na escola. Ele não é uma criança para estar aqui na nossa escola. Porque ele apresenta demandas que são muito complexas. E daí a gente devolve sempre. E a sua escola? Ela é um lugar para todas as crianças? Ou será que você já nem está notando que é sobrecarga de todos que estão dentro dessa sala de aula? Né? Exato. Tem uma observação, pensando em promoção da saúde, né? Nós participamos, enquanto grupo de pesquisa, de um evento ano passado de ciência e pesquisa em educação, no Rio de Janeiro, da rede CPE. E um dos profissionais que estava palestrando trouxe uma informação que a gente ficou assim... Eu pelo menos, estou tentando digerir até agora. Até hoje. Quem está no sistema prisional hoje, que eu já não lembro o termo certo, me perdoem, mas quem está em restrição social hoje tem 2 horas banho de sol diário. Uhum. Uma criança em educação infantil hoje, de uma unidade pública, ela tem 20 minutos. Considerando o tempo da refeição. Então, o brincar, o explorar, o se perceber, o sentir o espaço, cada vez mais a gente tem sufocado esses corpos a um contexto de sente e aguente. Então, quando eu citei lá do elástico, da bola, fica, mas eles não vão ter um comportamento. No início, nenhum de nós vai ter comportamento. Porque se você entrar numa sala que tiver uma bola de pilates, uma mesa que te oferte elástico de tensão, elástico de fazer força, ou bolinhas sensoriais, você vai ter interesse em chegar lá, pegar primeiro, tocar tudo, sentir. À medida que isso for se habituando, as crianças vão entendendo que olha, é melhor deixar para o meu colega, porque ele tem uma dificuldade, mas ninguém conversa sobre isso. Ninguém explica sobre isso, né? Estou lá no meu primeiro aninho, é super difícil a atividade de matemática, não estou conseguindo, começo a me sentir ansioso, que é natural, toda criança vai ter esse perfil. Estando para o espectro ou não estando para o espectro. Como eu manejo isso? Mas a gente consegue pensar numa estrutura governamental que tem interesse de investir em recursos como esses, né? Não, porque a gente entende que essa criança tem que aprender a enrijecer esse corpo numa mesa, Sim. sentado numa cadeira. Exato. Percepção não serve para nada, né? Percepção de sensorial também, a gente abafa, está calor, está frio. Que é o que acontece nas escolas hoje. É um ventilador com uma sala de 20 a 30 alunos. Sim, são os extremos que esse ano nos colocou em questão, né? Um calor absurdo no início do ano letivo, agora a gente teve ondas de frio que levam para outra perspectiva. E aí, se eu tenho uma questão de regulação própria, porque nós, quando não estamos para neurodivergência, a gente tem que usar um raciocínio lógico, principalmente como adulto. Estou com frio no meu pé, mas tá bom. Vou mexer meu pé, daqui a pouco acaba, né? Uhum. Agora, para uma criança que vai dando uma sensação de dor física, de desconforto, em que ela não consegue prestar atenção no que o professor está falando, explicando se a atividade é legal, se não é legal. Ela só consegue perceber que os pés estão doendo. Que ela não quer mais aquilo e vai fazer algo para não sentir dor. Ela não vai ter um tempo de espera, ela vai tentar sair da sala, ela vai tentar buscar um movimento, ela vai tentar buscar uma solução para isso. E aí, a nossa resposta é: aguenta, se comporte, né? Chama um professor de apoio,
Faz ele explicar que ele tem que ficar aqui, ele tem que estar sentado aqui, né? A gente vai para vulnerabilidades, a gente fala disso direto hoje, né? Já é um assunto aberto na pesquisa. Fome. E aí, a gente sempre pensa na criança que está para o espectro como uma criança que não sente fome, que não sente frio, que não sente sede, né? Que não sente calor, porque se ela é não verbal, nada se passa. Exato. Se ela tem um atraso de comunicação, não são frases compostas, são palavras. Então, eu também não consigo compreender o que ela realmente quer, que ela tem necessidade, né? E aí eu começo a considerar que eu posso comandar tudo que ela tem necessidade, conforme a minha. Então, se eu não estou com fome, não tem como ela estar com fome às 10 da manhã. Ela pode esperar até às 11. Mas eu não paro para pensar, refletir que talvez essa ansiedade esteja vindo porque não teve uma boa refeição. Porque, por vezes, a seletividade é tamanha que ele só dá conta de tomar uma mamadeira. Com 8 anos de idade. E como ele vai ficar ali uma tarde toda, uma manhã toda, dentro de uma escola. Se sustentando com isso. Né? Então, vamos voltar lá, né? A lista, a formação, a capacitação dos professores, ela não pode ser para 700 professores dentro do auditório e uma lista interminável de fatores. Né? Ela precisa ser assistida e acolhida. Esses professores precisam ser acolhidos. Antes da gente colocar o dedo e falar, você não tem especialização? Como que você não sabe fazer? Porque é muito fácil eu considerar. A gente sempre... eu estou aí quase 20 anos formada. E aí a gente sempre se encontra, né? Tenho colegas que estão atuando em diferentes estados, em diferentes propostas e tudo mais. E quando a gente se encontra, a gente vai conversar, a gente fala assim, tem momentos para a gente estar discutindo a mesma coisa, sempre. Porque 2008 foi um marco legal. E foi um movimento. Está na hora de colocar todo mundo para a sala de aula regular. E a gente impulsionou todo mundo para a sala de aula regular. A gente pressionou os professores, não quer, aceita, né? Mas não é aceita, vamos conversar sobre quais são suas dificuldades. Sim, ouvir eles também para entender. Sim. Estamos em 2025 tendo a mesma discussão. Exato. E a gente vai ficar um bom tempo ainda, porque é isso, é sempre uma formação ampla, homogênea, listinhas, e ninguém escuta ninguém, e ninguém pergunta da realidade, porque eu vou dar uma capacitação para a escola aqui no centro de Maringá, eu vou discutir determinados temas. Normalmente a criança está em acompanhamento terapêutico. A família tem condições de estar bancando o plano de saúde, colocou para a rede pública para poder dar continuidade no atendimento terapêutico. Mas se eu vou para regiões de vulnerabilidade social, essa família não está com essa criança em terapia completa. Não. Ela está numa fila de espera, ela está aguardando uma vaga, ou ela passa por rodízio de 10 sessões, para, depois volta para o final da fila e espera mais 10 sessões. Ou nem entende que, de fato, a criança tem ali um diagnóstico. Sim. Muitas vezes tem até a negação também. Sim. E até por não ter os recursos de como ajudar, então eu já renego mesmo. É difícil, só é difícil de lidar, é assim mesmo. Então, assim, como que vai lidar com tudo isso? Professora, vai ignorando, vai fazendo, e depois a gente vê o que a gente faz com ele. Porque aí tem o outro lado, né? A gente teve, principalmente no cenário da pandemia, um índice de suicídio de mães solos com filhos na neurodivergência. Nossa. Porque a rede de apoio, ela não segura. Ela pode vir num primeiro momento, né? Ela vem com um pequeno suporte. Mas quem maneja 24 horas do dia de uma criança que tem sensibilidade sensorial, restrição alimentar, controle inibitório, disfuncional, pensamento rígido, processamento em ritmo completamente fora do padrão. Uma mãe que está ali na sua rotina, no seu carro, tentando vencer os seus chefes no mercado de trabalho, porque ela está sozinha, ela está com aquela criança, ela vai colocar no carro, sumiu o brinquedo que é de regulação. Só ela sabe como que ela explica para alguém, olha, ele está atrasado, eu vou chegar atrasada no trabalho porque ele perdeu, porque eu não consegui, porque... O brinquedo dele, porque hoje de manhã o cereal que ele tem
preferência acabou e eu não vi que estava acabando, e aí não rolou o café da manhã que ele precisa e tá tudo fora do eixo, né? Então, o pertencer, ele é muito amplo. Muito. Muito. E aí a gente precisa sempre ir ligando os pontos. Sim. E é o biopsicossocial, né? Eu preciso pensar em todas as dimensões que essa criança percorre, pisa, atravessa e é atravessada. Sim. Nossa, Lê, assim, acredito que tem que ser vários episódios de podcast pra gente conseguir trabalhar tudo isso, porque é muita coisa, como você falou, envolvido. E é difícil a gente achar a ponta da linha de onde inicia tudo isso também, porque envolve muitas questões, não só de profissionais, mas em questão governamental também. Então, nós temos muitas pessoas envolvidas e acaba que, infelizmente, ainda a ponta, que é o professor e a criança, família, acaba sofrendo mais. Mas numa outra situação, vamos pensar, passou a infância, essa criança chegou agora na fase de ir para a faculdade, né? Foi possível ali, ele conseguiu vencer tudo isso e ele vem para a faculdade. Agora é outra rotina, é outra demanda, totalmente diferente. E aí, como que isso funciona? Agora salve-se quem puder, né? Você é maior de idade, você tem que saber explicar para os outros por que você gosta de sentar sempre na mesma carteira, por que você não quer fazer trabalho em grupo, por que você pede autorização para a professora para poder ir ao banheiro, né? Que seus colegas ficam sem entender por que você não participa das festas, por que você não gosta da gritaria, porque... E aí, eu tive experiência de ter alguns alunos que estavam para o espectro. E eu amava. Tipo, primeira aula, prof, eu vim aqui para te dizer que eu não me comporto como meus colegas. Ok, tá bom, beleza. Como eu te ajudo? Essa é uma pergunta que o professor do ensino superior ele não tem o hábito de fazer de volta para o aluno. Até porque, dependendo da área de conhecimento, a gente escuta muitas vezes professores falarem assim: minha aula foi muito boa. A minha disciplina é tão boa que eu reprovo 40% da sala. Já na primeira semana, eu sou muito bom no que eu faço. Vamos voltar para o foco. O que é aprendizagem? Né? Para mim, o que mais falta hoje é a gente saber o que é aprender e como se promove a aprendizagem. Assim, ela é individual, ela é complexa, ela é multicampus, ela é cultural e ela é uma consequência do ensino. Ela não é direto uma resposta do ensino, e aí eu sempre brinco com os alunos, né? Muito cuidado com ensino, hífen, aprendizagem, porque ensinar não garante aprender. Sim. Né? Mas quando a gente chega no ensino superior, a gente já começa a ver esse comportamento de professores, assim, tipo, eu falei, se alguém prestou atenção na minha aula, ou não, tô nem aí, né? A gente entende que tem um movimento complexo vindo aí, de um perfil de aprendizagem DEST, né? As notas Enem, os rendimentos, as avaliações das redações têm nos mostrado isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter esse comportamento tratado como comum, em não se preocupar em quem é o aluno. Sim. Eu entrei em sala de aula, dei minha aula, saí e cumpri o que eu precisava. Pronto. Há uma sobrecarga desse profissional? Temos colegas de trabalho com 7, 8 turmas, 400 e tantos alunos. Sim. Né? Nós escolhemos também ser ao mesmo profissional. Tempo, essa pedrinha tem que estar sempre no bolso. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi. Se eu escolhi estar aqui, eu escolhi mover a aprendizagem. Se eu escolhi mover a aprendizagem, eu escolhi estar para o meu aluno. Eu estou para o meu aluno. Se eu sou professor, eu estou para o meu aluno. Então, eu sinto muito, mas se ele chega até você e ele tem essa consciência sobre as questões dele, você precisa perguntar como eu posso te ajudar. Quando um núcleo de acessibilidade vem até você e fala, professor, precisa adaptar a prova, não é com desinteresse ou, agora eu vou fazer reprovar. Sim. Né? Ok, vamos ver que tipo de questão eu preciso desenvolver para esse aluno. Vai me dar mais trabalho? Sempre.
Mas é se colocar no lugar do outro também, não Educação é, é Lê? isso. Porque assim, aí a gente volta nessa questão de humanização também, porque a Isso. humanização, ela não é só na área da saúde e um atendimento que eu estou ali com um médico de uma UBS, não é apenas isso. E ele é dentro da sala de aula entre um professor de uma área totalmente divergente com um aluno com espectro autismo. Até É porque isso. nós temos estudantes chegando ao ensino superior com uma pobreza de desenvolvimento, Sim. né? Sem importar de que núcleo social ele é. É uma pobreza de desenvolvimento num sentido de pensamento crítico, de tomada de decisão, de autonomia. Então, eu não posso mobilizar uma ação de que eu só vou fazer o que eu tenho para fazer nessa redução de ação que é eu explico meu conteúdo, aprendeu ou não aprendeu? Ah, então tô nem aí, né? Exato. Porque aí eu vou me desfazendo de um comprometimento e de um compromisso com a própria Constituição Federal. A função da Sim. educação é formar um cidadão. Uhum. Daí eu tô só chegando na conclusão que eu não me importo com quem eu tô formando. Não tem compromisso de ética do que ele assumiu até ali na sua formação, Sim. na sua colação de grau de como profissional. Isso. Então acaba, tá, Natália, mas tem a demanda, tá? Eu sei, a gente entende que há situações, mas como nós falamos, nós decidimos estar nessa área também e estamos lidando com formação. Eles vão chegar cada vez mais no ensino superior, Vão. né? Para o espectro, para demandas de neurodivergência, inclusive a deficiência intelectual, ela vai chegar cada vez mais no ensino superior. Vai ser realidade. Porque esse sujeito está conseguindo ser mobilizado a dar continuidade e finalizar a sua formação básica. Porque não era uma realidade que a gente tinha também. Muitas vezes esse estudante, ele chegava na metade ou em algum momento do ensino médio e ele era afastado. E agora ele tem toda uma possibilidade para encerrar o seu ciclo. E estar no ensino superior é um direito. É legal, né? Então, eu preciso me perguntar o quanto eu estou me preparando por isso. Porque a universidade também não vai conseguir te preparar para todos os casos. E aí você tem que dar uma lidinha, passar numa livraria, comprar um livro, né? Sentar um pouquinho, dar uma estudada. Dar uma estudada, se possível, não só pelo TikTok, não só pelo YouTube, né? Mas por algumas referências, né? De desenvolvimento, de entender, porque eu preciso compreender que a mobilização ela vai chegar até a mim. Exato. Em 2008, entrou na educação básica. Em 2025, está no ensino superior. Se a gente for fazer os cálculos, faz todo sentido. Né? O tempo de estar na escola desse sujeito ele foi ampliado. Sim. Ele não termina necessariamente a sua formação pela educação de jovens e adultos ou limitada a uma unidade curricular diferente. E a gente tem muito estudante que adentra com uma nota muito boa, porque pelas características que eles possuem, o raciocínio lógico é muito bom. Se a área de interesse deles for matemática, você vai ter um aluno de matemática aplicada muito bom. Dá para explorar muito. E aí falta isso, porque a gente também tem esse estigma de que é sempre déficit. Sim. E não é. Só que, claro, pode ser que seja um adulto que não consiga ter uma comunicação adequada. Quando que você vai ver que talvez você tenha esse estudante que é muito bom, mas que não consegue se comunicar com você da maneira como os outros, que não te faz muita pergunta? Na prova. Na hora que você entrega uma atividade em sala de aula, né? Às vezes ele forma um texto que você fala, eita, ele vai te contar que o hiperfoco dele são livros, né? Que ele precisa ler 7 livros na semana. Você fala, humanamente impossível. Para alguém que está para o espectro, que tem um nível de rigidez significativo, ele vai conseguir. Normal. É parte dele, né? Então, tudo isso entra. Sim. E aí vem de novo, né? Eu sei que a gente precisa de suporte, mas a gente também tem essa possibilidade de que na universidade, eu não entendo nada disso. Eu sou da arquitetura, da engenharia, mas eu tenho os professores que dão aula na pedagogia, eu tenho a pessoa que coordena o curso de pedagogia, eu tenho programas de pós-graduação que pesquisam sobre isso. Por que não chegar na sala de um colega e falar? Inserido no local que mais se estuda, que mais se pesquisa sobre. Então, não tem como não ter esse conhecimento. O conhecimento não está longe, está próximo do profissional. E eu acredito, Lê, por estar inserida nesse meio também, que muitas vezes a demanda sobrecarrega nós por falta desse conhecimento também. Sim. Então, a gente consegue amenizar muitas situações dentro da sala de aula com o conhecimento do professor, conseguindo fluir muito mais.
Então a gente não percebe que, mas eu vou ter que ler, vai ter que estudar. Só que isso lá na frente também é a dor de cabeça que talvez você não vai ter, você fala que não vai aparecer no final do dia, é aquela pressão, aquela questão de ansiedade que você vai estar amenizando. Sim. Então o profissional ele precisa entender que para ele, na questão física, mental, de saúde, ele vai ter ganho com isso também, vai se beneficiar com esse conhecimento, se torna mais leve ele tendo esse aprendizado também para dentro da sala de aula. Então, eu acredito que não é focar só no aluno, é nele também, ele tem que ver que é para ele, é uma via de mão dupla isso. Então, falta essa conscientização ainda, né, dos profissionais. A gente sempre espera que alguém vai vir e resolver. Exato. Ou que não é o meu problema, então eu faço o que eu preciso aqui também. Então, assim, eu adoro, faz 10 anos que eu dou a mesma disciplina. Será que os alunos adoram? Né? Eu sempre faço essa devolutiva. Será que os alunos adoram que é você há 10 anos dando, né? Fala que já é o mesmo slide. Mas essa área que eu leciono, ela não muda. Mas o seu aluno mudou. Exato. Eu estou na instituição desde 2015. Eu não recebo o mesmo perfil de aluno. A cada 3 anos a gente já verifica. Que é a mudança. E a cada turma. Sim. Eu acho isso incrível. E aí a gente volta, a aprendizagem é um processo muito incrível. Você pode dar a mesma disciplina para 4 turmas e você não fala do conteúdo do mesmo jeito. Não mesmo. Então, quem consegue falar do mesmo jeito, já tem que dar uma refletida sobre o que está acontecendo. Talvez está muito engessado. Porque esse aluno que ele vem, que está para o espectro, é um aluno que vai te tirar da zona de conforto. Totalmente. E é desagradável. Psicologicamente falando, é desagradável quando você, adentra num território em que te tiram esse controle. Só que faz parte da sua profissão. Eles estão aqui porque é um espaço que pertence a eles. Se a gente vai permitir que eles pertençam a esse espaço, é o desafio da docência. Sim. O quanto eu estou favorável para ele estar aqui. Exatamente. Porque se eu não estou favorável, eu preciso me perguntar se eu devo estar aqui. Aí vem essa outra reflexão. Letícia, você está sendo radical? Lá no início dessa gravação, eu comecei falando para vocês que eu sou educadora especial. Então, esse lado meu, ele nunca vai embora. Eu estudei 4 anos para manejar só situações de não aprendizagem, baita aspas, com aqueles alunos que não aprendiam e ensinar caminhos que dessem o insight da aprendizagem. Então, como que eu vou estar aqui no ensino superior, simplesmente falando, eu discordo, realmente, olha, quando um aluno com autismo entra na minha sala, credo, que difícil, porque ele não responde a minha pergunta. Mas ele está olhando para você? Ele responde a sua atividade? Mas ele tem que sentar sempre na mesma mesa, os colegas estão reclamando que ele não faz as atividades. Ok, aí a gente leva para a coordenação e a gente discute o caso. Pensa, tem o NAC, vai até lá, pergunta como é possível, que manejo pode ser feito. Porque, por vezes, esse estudante também não quer, já como um sujeito adulto, que já entendeu que ele é invalidado socialmente, por ter as características dele, ele não quer ser visto dessa maneira. Ele quer ser um destaque. E aí é onde ele vai se fechar ainda mais. E essa é a percepção do professor também perceber isso. Sim. Meio que, mesmo que esteja uma sala de 80 alunos, ele vai ter que perceber. Mas como você falou, Lê, é o desafio do professor. Faz parte da nossa profissão. Lê, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, porque se deixar, a gente conversa assim 3 horas. Provavelmente. Tem muito conteúdo sobre, né? Existem muitas divergências aqui e vertentes também sobre o assunto. Então é muito gostoso debater sobre, e por eu estar na área, então eu gosto de ouvir muito você falar por causa disso, porque me faz, assim, hoje eu saio com outro olhar, tá? De verdade. Apesar da formação interdisciplinar, promoção da saúde, a gente necessita de ter essa capacitação. Então, ela é necessária e eu quero que você volte mais vezes para falar mais. A gente deve pegar algo focado também ali, talvez só na questão do ensino superior, professores, trabalhar sobre, porque é muito interessante. E acredito que vão vir muitas outras pessoas mandando mensagem no Instagram, querendo mais informação ainda. Porque daqui, eu tenho certeza que surgiu várias outras questões. Se a gente estivesse num debate com pessoas assistindo nós, elas iam fazer várias perguntas para você, porque é necessário, fazer essa discussão. Infelizmente, nós temos o nosso tempo para finalizar, mas eu queria que, se você quiser deixar algum comentário, alguma dica, alguma mensagem para quem está nos escutando, nos ouvindo também, se você puder, o espaço é todo seu.
São 2 pontos, né? Eu acho que um primeiro ponto é quando a gente vai falar da temática do espectro do autismo, dentro de um laboratório interdisciplinar de intervenção e promoção da saúde, né? Lembre-se de acolher tutores, principalmente essas mães que muitas vezes precisam subtrair quem elas são para literalmente darem conta de uma agenda terapêutica de queixa. Raramente ela escuta um elogio desse filho, dessa filha. Raramente ela é acolhida sobre um entendimento. A gente tem uma tendência a sempre invalidar o que essa família faz, depois a gente invalida o que a escola faz e depois a gente invalida o sujeito. Então, se pode ficar um recado, um primeiro deles é: lembre-se que por trás de toda criança que está para o espectro existe uma rotina que muitas vezes pode se tornar exaustiva e que é movida por uma mãe solo, né? A gente destaca muito isso. E o segundo grande recado é para aqueles que têm interesse na docência, aqueles que buscam a experiência do ensinar. Para tudo e comece a estudar a aprendizagem. Porque se a gente adentra nesse campo, né, para falar e pesquisar vivências pedagógicas, e a gente acredita que só a universidade é um território adequado, que a educação básica, todos os professores que estão lá não sabem o que estão fazendo, a gente não entendeu de aprendizagem. Porque aquele seu professor que te ensinou a pular corda, a pular num pé só, a descer o escorrega, ele fez com você muito mais do que o professor que te ensinou a somar. E é muito importante a gente reconhecer o valor que a educação infantil tem para nós podermos estar aqui hoje, ouvindo, conversando, digitando, entendendo e participando de encontros assim. Então, muito obrigada pelo espaço e por a gente poder falar de educação e aprendizagem aqui. Ai, a gente que agradece, Lê. Até me emocionei agora com a sua fala, muito lindo. E é muito necessário ser discutido ainda cada vez mais sobre isso. Muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui disponível para nós. Você vai ser chamada novamente, se prepare também. E que a gente possa promover muito mais essas discussões, porque ela é muito necessária. Tudo que a gente conversa no podcast é necessário, né? Tudo tem que ser levado a sério. E acredito que o aprendizado, principalmente, tem que ser muito levado a sério isso. Obrigada, tá? Obrigada pelo espaço. Pessoal, ficamos aqui com mais um episódio, com mais esse bate-papo com tanto conhecimento para vocês. Fiquem ligadinhos no próximo e até breve.